Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou apresentar uma nova forma de trabalho. Nossa conversa vai ser um pouco diferente. Uma conversa, inclusive, que diz respeito à minha história, né? Quem já acompanhou os vídeos, quem sou eu, que eu falo como virei médico, como virei psiquiatra, como virei psicodramatista, eu falo, né, um pouco dessa minha trajetória, mas dentro da medicina, da psiquiatria e da psicoterapia. Mas tem uma outra vertente, que é dentro das práticas integrativas e complementares em saúde. No caso, a primeira, que foi o meu pilar, né, nessa história, o meu ponto central, aí, a acupuntura. E outros desenvolvimentos posteriores. Né? Ao longo dos anos, sempre me interessei por olhares diferentes, né, como eu proponho aqui mesmo no canal, mesmo dentro da psiquiatria, trazer conteúdos diferentes, né? Não tanto calcados em medicação, em neurotransmissores, em aspectos biológicos, mas em aspectos mais dinâmicos, mais do olhar do ser humano, mais integrativos, um olhar mais ampliado. E ao longo dos anos, né, treinei Aikido muitos anos, agora estou parado, pretendo voltar. Já fiz yoga várias vezes, estou fazendo nesse momento, há 2 anos já. E outras tantas questões que ao longo do tempo eu fui tomando contato. Outras formas de olhar, outras medicinas, a própria fitoterapia, a qual eu já estudei e uso eventualmente, tanto a ocidental quanto a chinesa. E outras tantas práticas e técnicas com as quais eu já travei contato ao longo desses anos. Nessa jornada aí que nasce com a acupuntura. Então, aí, há algum tempo atrás, depois de um tempo distante, né, das práticas integrativas e complementares, mais focado na psiquiatria e na psicoterapia, eu resolvi retomar essas práticas. Né? E aí, tentando encontrar um jeito de nomear, de modelar isso, surgiu um nome Dharmaterapia. Então venho hoje aqui com vocês, para vocês, apresentar a Dharmaterapia. Dharma vem da cultura indiana, né, do sânscrito, significa propósito. Propósito, sentido de vida. Aquilo para o qual nós nos direcionamos, né, ou para o qual estamos aqui para exercer. É uma ideia que se propõe integrar vários conceitos, vários saberes, tanto tradicionais do Oriente, quanto mais recentes do Ocidente, aliando os dois mundos. A ideia por trás é que nenhum sistema isolado, nenhuma técnica isolada é soberana. Mesmo quando a gente fala nos saberes milenares, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda e outros sistemas ancestrais, milenares, eles eram sistemas que compunham vários saberes, várias técnicas. A medicina chinesa tem acupuntura, tem fitoterapia, tem o posicionamento ósseo, mocha bustão, meditação, quer dizer, um amplo espectro de ações, alimentação, assim como a Ayurveda também tem vários componentes dentro dela, várias técnicas. Então, essas técnicas isoladas, elas ampliam seu potencial de ação, sua capacidade, até atingir a integralidade do ser humano, ao conversarem, dialogarem umas com as outras, compondo um sistema que as organize, como e quando usar cada uma delas. Os sistemas tradicionais têm isso muito claro. E qual que é a diferença da Dharmaterapia em relação aos sistemas tradicionais? A base dela é o sistema tradicional, que organiza, já muito bem organizadinho, é que desde que eles foram descritos ou compilados há milênios atrás, né, a acupuntura estamos falando de 5, 6 mil anos, a Ayurveda 7 mil anos, existem conhecimentos anteriores da própria Índia, o sistema dos Siddhas, que é de 10 mil anos, que provavelmente antecede ambos, né?
origina ambos, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, a Dharmaterapia ela agrega conhecimentos atuais, ocidentais, modernos, tanto no campo da saúde, bem-estar, medicina e alimentação, que se desenvolveram mais recentemente. Afinal, eu sou médico, né, tenho esse olhar, esse conhecimento da medicação, principalmente na área da psiquiatria e do funcionamento bioquímico do corpo. Essa ideia ela está em plena conformidade com a definição mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde, que propõe que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Então ela agrega mais campos do que a definição anterior e complementa, né, essa definição não acaba aí, e não meramente a ausência de doença e enfermidade. Quer dizer, propõe a saúde como uma coisa muito mais ampla. E a ideia da Dharmaterapia é ser uma abordagem prática de como organizar isso. Então, a Dharmaterapia ela se propõe a atuar nos diversos níveis que compõem o ser humano, nessa multidimensionalidade que é o ser humano. Seu aspecto físico, seu aspecto bioquímico, seu aspecto energético, seu aspecto emocional, mental, social, ambiental e espiritual. Isso é muito um resultado da minha própria jornada enquanto indivíduo no mundo, que através das minhas andanças e das minhas questões fui levado a vários saberes, travando contato com várias técnicas, vários conhecimentos diferentes. E a ideia é trazer isso de forma a auxiliar a pessoa que busca ajuda nas transições dela. Um conceito, né, que também está envolvido nisso, a medicina, o olhar de saúde, né, que se tem hoje, na verdade é muito mais focado na doença do que na saúde. A Dharmaterapia se propõe a olhar mais a saúde, não tanto a doença. E esse olhar sobre a doença propõe que a doença é algo a ser combatido, a ser eliminado. Uma visão mais ampla, como da medicina chinesa, do Ayurveda, propõe que a doença é um desequilíbrio. Então se propõe a um reequilíbrio do organismo. Já o olhar que eu tenho hoje, com base nessas leituras, nesses estudos, nesses aprofundamentos, é que a doença é um sintoma de um reequilíbrio que está acontecendo no organismo. Então, você está saindo do ponto A para ir para o ponto B. Nesse meio, há uma transição, há uma oscilação, há uma perturbação, como um terremoto, que é o ajuste das placas tectônicas. Elas estão em repouso, aí elas precisam se reacomodar, elas tremem e se reacomodam, aí há repouso de novo. A doença seria isto, o sintoma de um processo de reequilíbrio. Então, qual seria o papel, o olhar de um terapeuta, de um médico, de alguém que se propõe a ajudar a pessoa nessa fase de transição? Não combater o processo, que isso tenderia a manter a pessoa no ponto A, considerando a vida como uma jornada evolutiva, né, de crescimento, de expansão do indivíduo. O desequilíbrio, sim, ele acontece, mas ele não olha que é um caminho, que é uma transição. Então o papel seria identificar aquilo que facilitaria essa transição a que ela ocorresse com a menor perturbação possível da forma mais tranquila. Ou até facilitando o processo, tanto no sentido de que ele aconteça e da forma mais suave e tranquila possível, para chegar no ponto B. E aí, as várias técnicas são necessárias porque conforme o ponto de saída da pessoa e o ponto de chegada, uma técnica terá que ser usada em detrimento da outra. Organiza para que saber em que estágio a pessoa está, desses vários níveis, físico, bioquímico, energético, emocional, mental, social, ambiental e espiritual. E cada técnica teria o seu papel em cada estágio, cada degrau dessa escada. O sistema organizaria isso. E aí até as técnicas mais eficazes para determinados estágios,
que podem fazer essa condução da melhor forma, senão torna-se limitado. E aí possibilita-se o trabalho de forma realmente integrativa, tanto no aspecto do ser humano enquanto indivíduo, quanto no aspecto entre as diversas técnicas, do profissional com a pessoa que busca a sua ajuda, e entre os profissionais que exercem diferentes técnicas, sabendo indicar, organizar, orientar e ver qual a técnica que pode beneficiar naquela transição. É como a história da travessia do rio. Né? Quando a gente vai atravessar um rio, a gente precisa de um barco, mas quando a gente atravessa esse rio, a gente não carrega o barco. Quando a gente encontra outro rio, a gente procura outro barco. As diversas técnicas seriam os diversos barcos. O sistema seria como que o caminho a ser trilhado, né? Um guia, um GPS do caminho e dos rios que teremos no caminho. Essa é a Dharmaterapia, essa é a ideia que está por trás. Ter uma abordagem realmente ampla e que ajude e facilite a pessoa a navegar nas diversas questões que surgem durante sua vida. E, obviamente, a alimentação é um pilar central, essencial, muito importante nisso tudo. Porque a gente se alimenta o tempo todo e, através da alimentação, podemos trabalhar nesses desequilíbrios também, ou nessas transições de reequilíbrio, na medida que a gente se alimenta várias vezes por dia. Então isso também é um olhar muito importante e que interfere muito no bem-estar do indivíduo e diz muito da sua relação com o meio. Espero que tenham gostado, espero que comecem a acompanhar agora o conteúdo de Dharmaterapia e comentem, tragam dúvidas, sugestões, olhares. Vamos trazer bastante coisas diferentes a partir de agora com esse olhar, com as postagens da Dharmaterapia. Obrigado a todos.